E aí, pessoal? Ó, aprovação do governo Lula despencou, segundo a pesquisa do Datafolha, né? Agora você que não gosta de pesquisa, que em geral também não gosta do governo, vai dizer, não, essa pesquisa deve estar pegando uma verdade. E deve mesmo. A aprovação do Lula, quem avalia o governo dele como ótimo ou bom, em 17 de dezembro, estava em 35%. Agora, nessa pesquisa feita nos dias 10 e 11 de fevereiro, o ótimo e bom caiu para 24%, ou seja, uma queda de 11 pontos percentuais. Ruim e péssimo, que estava em 34%, subiu para 41%. E por fim, o regular, que estava em 29%, foi para 32%, aí, menos mudança, né? Mas então é uma queda muito intensa na aprovação, de modo que ela virou, né? O que estava pau a pau ali, um pontinho de diferença, agora é uma grande diferença de ruim e péssimo, 41%, ótimo e bom, 24%. O Lula nunca teve uma aprovação tão ruim assim em nenhum outro governo dele. E está, inclusive, pior do que estava a aprovação do Bolsonaro no mesmo momento do governo dele. Então é uma situação muito preocupante para o governo Lula. É uma situação muito... e que bota em dúvida também se o Lula vai ou não tentar a reeleição, né? Eu imagino que se tiver claro que ele for perder, ele não tentará, porque ele não vai fechar a vida política dele com uma derrota. Imagino eu. Então coloca tudo em jogo, né? E traz a pergunta, o que aconteceu? Qual a causa dessa piora na aprovação? Uma causa, não tenho a menor dúvida, todo mundo está falando, inflação de alimentos. A gente tem a inflação em geral no Brasil, a inflação geral, que leva em conta tudo, o IPCA, ela está mais alta do que a meta do Banco Central, tá? Ela está próxima de 5% ao ano. E a meta do Banco Central teria um limite máximo de 4,5%. Mas essa inflação geral, ela omite que a inflação dos alimentos está muito mais alta. Em torno entre 7,5% e 8% ao ano, né, nos últimos 12 meses. Ou seja, quando a gente vai no mercado, o preço de tudo tem subido e muito, especialmente de alguns itens que as pessoas consomem muito, carne, café, tá? E isso com certeza prejudica a avaliação do governo, não tenho a menor dúvida. Agora, a inflação de alimentos alta, acima inclusive de 7%, ela não é desse último mês agora, ou do finzinho do ano, de dezembro para cá. Ela já vinha há vários meses. Se você pegasse agosto, setembro, outubro, em todos esses você ia ver a mesma inflação de alimentos alta. Por que então a pior... E a aprovação do governo mais ou menos se mantinha ali? Por que a queda intensa, então, entre dezembro e fevereiro? Tem que ter acontecido alguma coisa mais específica, sabe? Eu não duvido que a inflação de alimentos, o encarecimento do dólar com todas as suas ramificações, que, por exemplo, faz com que a classe média fique impossibilitada de viajar para o exterior, né? Mesmo viagens pequenas. Uma série de coisas da sociedade, o sentimento de insegurança em muitas cidades, uma série de coisas foi se acumulando, tá? Mas aconteceu algum evento que fez com que agora o negócio desabasse. E para mim parece bastante claro, tem a ver com o vídeo do Pix. O vídeo do Pix, eu não acho que ele é a causa, sabe, da reprovação do governo. Porque se fosse a causa também, o efeito dele iria embora muito rápido, né? Se as pessoas só estão infelizes com o governo por conta do que elas viram no vídeo do Pix, bom, uma parte das coisas que falavam do Pix não era verdade, a coisa da taxa. E o vídeo levantava temores que as pessoas podiam ter, mas, ao mesmo tempo, o governo voltou atrás. Se o governo voltou atrás, aqueles temores se esvoaçaram, né? Só que a reprovação não foi embora. Então, o vídeo do Pix, que foi uma bomba contra o governo, ele fez uma mudança de chave, né? Ele foi o sinal claro e o que fez, assim, o leite azedou. Então, tudo que já ia se acumulando de mal-estar, ali coagulou, cristalizou. E, portanto, é mais difícil reverter isso. Eu também imagino que, com a melhora dos preços dos alimentos, e a previsão é que o preço dos alimentos vai melhorar,
porque a safra vai vir boa esse ano, enfim. Tem uma série de fatores aí que devem fazer com que o preço dos alimentos que está alto, inclusive está alto internacionalmente, que ele dê uma baixada. Quando isso acontecer, será que o governo vai recuperar tudo que ele perdeu da popularidade? Eu não tenho bola de cristal, mas eu duvido muito. Eu acho que o governo perde mais popularidade quando os preços sobem, mas que ele não vai recuperar tudo quando os preços descerem, né? Não quer dizer que os preços vão voltar, mas quando os preços crescerem menos do que a renda das pessoas, tá? Não vai. Por quê? Porque é a percepção das pessoas sobre o governo que está em jogo. E essa percepção tem dois elementos também que estão aí. Primeiro, a incapacidade do governo de mostrar a sua marca, sabe? Dar uma coisa para as pessoas esperarem, torcerem, vislumbrarem. Qual a grande marca desse governo? Que não seja repeteco, né? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Parece que a gente já viu tudo, né? Qual que é a novidade que o governo traz? Ele tem uma coisa ou outra, talvez o programa Pé de Meia, mas simplesmente não conseguiu emplacar isso aí no imaginário popular de uma maneira minimamente forte. Então, um governo que parece sem ter uma medida, ou uma cara, ou projetos que realmente façam a diferença, é um governo que parece errar o tempo inteiro, está sempre gerando ruído, atrito, não está conseguindo entregar os resultados, sempre tem alguma notícia ruim em algum canto, né? O que não quer dizer que os resultados sejam todos ruins, mas o que chama atenção tende a ser o ruim. Então, na saúde, o governo poderia levantar, olha, várias doenças aqui a gente melhorou a vacinação, o que seria verdade, mas o que chama atenção? Dengue estourou, matou muito mais gente do que jamais tinha matado, tudo mais. Meio ambiente. O governo podia dizer, olha, o meio ambiente a gente conseguiu melhoras no desmatamento, especialmente na primeira metade do ano passado, não sei o quê. O que chama atenção? Bom, queimadas da metade do ano para frente estouraram. E até o governo dizer que não, mas o tempo estava seco e tudo mais. Bom, o que marcou foi isso. E o governo não consegue botar a sua agenda positiva, né? Não consegue mostrar que veio. Esse é um lado. E o outro lado, uma oposição que está assim 1000 anos na frente no que diz respeito à capacidade de se comunicar com as pessoas, sabe? Não é só o Nicolas Ferreira, hein? É a oposição, é a direita como um todo. Em parte por dominar, sim, as ferramentas de rede social e os modos das redes sociais. Em parte, talvez, por estar mais próxima do que são os valores e as ideologias na cabeça das pessoas, né? E no coração das pessoas. Hoje, alguém de direita no Brasil, mesmo que não domine as redes, né? Não, mas tende a ter um tipo de discurso que vai ressoar com muito mais facilidade junto a um cidadão comum do que alguém de esquerda. Isso faz diferença. Então a direita bate com muita eficácia, ela levanta suspeitas sobre o governo. Ela muda não os fatos materiais, né? E tem fatos materiais bons também, poxa, o desemprego está baixo. Então dessas pessoas que estão piorando a avaliação do governo, deve ter um monte de gente aí que não tinha emprego e agora tem. Os dados do varejo vieram muito bons para o ano passado, tem setores aí que venderam muito. Mesmo assim, veja, eu não estou dizendo que tem um lado certo ou um lado errado nessa história. Eu estou dizendo que o que impacta na percepção das pessoas muda. Não é a realidade objetiva dos fatos, dos números, que vai dizer o que as pessoas vão valorizar, o que elas vão priorizar para dizer se está bom ou se está ruim. Né? Se elas estão otimistas ou pessimistas. Se elas acham que o governo está fazendo um bom ou mau trabalho, se o governo é responsável pelas coisas ruins ou é responsável pelas coisas boas, ou as duas. E nesse nível, é um nível, sim, que diz respeito à comunicação, não só às técnicas, sabe? Mas a capacidade de estabelecer uma relação de confiança. Então, o Lula passa uma nova medida, as pessoas partem da desconfiança. Como é que se reverte isso? Não está claro. Não. Acredito eu que mudanças na comunicação podem ajudar. Acho que o Lula tem gerado mais assunto nas últimas semanas, desde que trocou o secretário de comunicação. Consegue algumas pautas, aparece mais. Só dele estar dando a agenda, fazendo a agenda e não reagindo a coisas ruins que aparecem, já é algum ganho, né? Eu não sei, francamente não sei e não acho que isso vai ser o suficiente. Precisa ter o que mostrar
precisa ter um vislumbre de algo positivo, otimista para a população. E uma medida o governo tem. Uma coisa ele sabe que se ele conseguir fazer, a resposta vai ser muito boa. Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso era uma promessa do Lula de campanha. Vamos lembrar, hein? Era uma promessa inclusive do Bolsonaro, que ele nunca tocou. Mas foi uma promessa também do Lula. Lula aumentou um pouquinho a isenção, mas está longe dos 5.000 ainda. Ele quer este ano fazer os 5.000. Se ele fizer, eu acredito que vai ter um impacto sim na aprovação. Mas veja só, isenção de imposto de renda até R$5.000 significa que o governo vai deixar de arrecadar uma fatia importante do imposto de renda. Isso bate nas contas públicas. Ou o governo vai mostrar direitinho de onde vai sair esse dinheiro. Ah, vamos cobrar mais apenas dos milionários e tudo. Será que um pouquinho a mais dos milionários vai fechar essa conta? Vamos ver, esperar os números. Mas ou o governo faz isso, ou se ele tentar sem isso, ou com uma conta para inglês ver, passar a isenção do imposto de renda e convencer o Congresso a passar, né? Se ele fizer isso, ele vai conseguir sim alguma popularidade, mas ele vai estar cavando um abismo de uma crise econômica, que, como a gente viu no finzinho do ano passado, não vai demorar para chegar, porque as pessoas já estão apreensivas. Inclusive, para mim, tem total relação o que aconteceu no mercado financeiro e o que aconteceu na opinião pública nesse finzinho do ano. Em dezembro, houve uma fuga de dólar, assim, recorde. Dólar de investimentos de curto prazo. Muito investidor que cansou de não ganhar, se decepcionar, não vir o resultado que ele esperava, saíram assim num efeito manada, né? Até agora já voltou atrás um pouco. Então o dólar chegou a 6,30, agora está lá por 5,75. Então já refluiu um pouco, teve um movimento até excessivo, né? Mas eu acho que teve alguma coisa similar com o que aconteceu na opinião pública, sabe? Que essa coisa do azedou, sabe? Ali o mercado financeiro azedou. E por mais que tenha recuperado um pouco, continua ruim. A opinião pública azedou também. E cansa uma hora. É um governo que insiste em fazer os mesmos erros e a gente vê as mesmas notícias. Olha a corrupção. Os mesmos caras marcados da corrupção estão de volta. Agora Banco do Brasil e Caixa estão pagando blogs petistas. Tudo isso tem seu custo. Tudo isso tem seu custo. Enfim, está longe de acabar do governo. Seria tolo quem dissesse que, olha, isso aí já selou, com certeza é um fracasso, tudo pode mudar. Mas não será fácil. A aprovação do governo caiu muito. Eu não acredito que a mera melhora dos preços dos alimentos vai dar conta disso. O governo vai ter que mudar um jogo, que não é apenas... É também, mas não é apenas um jogo dos números objetivos, das condições materiais. É também um jogo da percepção das pessoas. E para isso, ele vai ter que estar antenado com o que as pessoas sentem. E vai ter que estar se comunicando diretamente com as pessoas, de uma forma que este governo e o próprio Lula não conseguem hoje em dia. O Lula está se esforçando, está dando mais entrevistas. Não tenho dúvida que isso ajuda ele. Agora, será que veremos um Lula com a mesma disposição de falar com as pessoas, por exemplo, que um Trump tem, ou que um Bolsonaro tem? Será que a gente vai ver um Lula saindo na rua e se abrindo ao imprevisível, portanto? Ou ele vai seguir confirmando aquela percepção que o pessoal da oposição sempre diz, não, todo mundo odeia o Lula, ele não pode pisar na rua, não sei o quê. Que se retroalimenta. Enfim. Não está fácil a vida do governo, seguimos acompanhando. Para ambos os lados, você vai ver narrativas totalmente torcedoras, né? Mas independente de torcida, o cenário para o governo não é bom e o governo é o grande responsável por isso.